Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo glorioso, a carta aos Romanos. Essa carta, onde eu sempre vou repetir, é a carta onde o Evangelho de Cristo brilha mais, onde as boas notícias do Evangelho são nos mostradas com toda a realidade, com toda a verdade, com todo o resplendor da glória de Deus, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, meus amores, eu sempre vou ser suspeita para falar, é a minha carta preferida, e eu espero que quando cheguemos, nem que cheguemos ao final, mas que a cada vídeo dessa carta aos Romanos, vocês também venham ter este mesmo amor, este mesmo carinho, essa mesma entendimento do que essa carta de Romanos é na vida de um verdadeiro cristão. Então, antes de começarmos, desde já, eu já te peço que tu nos ajude a compartilhar este conteúdo, deixe teu like, te inscreva, tu que não é inscrito, compartilhe, envie esse vídeo nos teus grupos de amizade, enfim, nas tuas redes sociais, use as tuas redes sociais para algo que seja realmente edificante, né? Compartilhando a verdade desse evangelho. Todos nós, talvez, eu sempre costumava falar isso, tem tempinho que eu não falo. Talvez tu não tenha tanta facilidade para se expressar, para ensinar, para orientar alguma pessoa, mas tu pode fazer isso compartilhando um vídeo desse, tá bom? Um vídeo de estudo bíblico, aí um estudo expositivo, um estudo no qual nós ensinamos versículo por versículo, cada versículo bíblico dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto espiritual, aquilo que realmente aquele apóstolo, aquele profeta, aquele discípulo, o próprio Deus, o próprio Cristo queriam deixar o ensinamento pra gente, queriam nos ensinar, tá bom, meus amores? Sempre lembrando, né, que a gente sempre procura buscar nos originais as palavras mais profundas, aquelas que vão fazer com que o nosso entendimento venham se abrir cada vez mais para esta verdade. Então nos ajude a compartilhar, te inscreve se tu não é inscrito, dá uma averiguada, daqui a pouco tu acha que tu tá inscrito e tu não está inscrito, compartilha e curte, tá bom, meus amores? E, meus amores, então vamos dar essa continuidade nesse estudo, e enquanto eu meditava nessa carta do livro dos Romanos, essa parte, hoje nós vamos falar do capítulo 2, né? Terminamos aí o capítulo 1, onde Paulo dá a introdução da justiça de Deus, né? A introdução do assunto da carta, que é a justificação pela fé, unicamente pela fé na obra de Cristo, que o justo viverá pela fé, crendo nesse sacrifício de Cristo, unicamente descansando no que Cristo já fez. E nós vimos aí a partir do capítulo 1, do versículo 18, e eu sempre vou repetir que até o capítulo 3 e versículo 20, Paulo nos mostra, nos desenha, nos pinta um retrato da raça humana, o retrato da decadência, da depravação e da imoralidade, da idolatria do ser humano. E meditando no capítulo 2 desta carta que nós iniciamos hoje, não tem como chegar aqui e meditar e não voltarmos lá no Gênesis, não voltarmos lá no capítulo 1, porque, meus amores, olha só, o ser humano, por causa da natureza pecaminosa que herdamos de Adão, temos como hábito, como costume, fugir do nosso pecado, nos esconder do nosso pecado, maquiar o pecado, ocultar o pecado. Isso é algo que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando eles pecaram, a primeira coisa que passou na cabeça deles foi fugir, foi se esconder, tratar de esconder o pecado deles. E
e posteriormente tratar de ocultar, de cobrir o seu pecado com a força do seu braço, ou seja, com o seu, eu acho que se eu fazer uma roupinha aqui com a folha da figueira, então eu vou estar coberto. Então, olha só o que a Bíblia nos relata da condição do ser humano desde o princípio. Eles pecaram, fugiram, se esconderam, trataram de se esconder. Depois tentaram mascarar, esconder, maquiar o seu pecado com a folhinha da árvore para continuar ali tentando, achando que poderiam ocultar-se de Deus, achando que poderiam se esconder de Deus. Essa é a natureza humana. Este é a contaminação que nós herdamos, essa maldição que herdamos de Adão desde o ventre materno, através do sangue. Isso aí, quem já acompanha o canal, vocês já sabem, são espertos nisso, porque eu sempre faço questão de repetir. Mas então o ser humano tem este problema. E Paulo, conhecedor da pecaminosidade do ser humano, dessa natureza pecaminosa, faz questão de, nesse capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 3:20, nos lembrar dessa condição, ou nos lembrar para quem esquece, ou então falar para quem não sabe, nos mostrar a nossa condição de pecaminosos, de perdidos em delitos e pecados diante de Deus. As pessoas não gostam de ouvir esse tipo de estudo, de pregação, quando se é pregado, quando se confronta a realidade da condição espiritual, as pessoas não gostam. Mas Paulo aqui está nos fazendo um favor. Paulo aqui está tratando de nos ajudar, fazer com que nós venhamos nos enxergar a nossa condição é um alerta. Ei, pare de achar que tu é bom. Pare de achar que tu é justo. Inclusive, que é o assunto de hoje, pare de achar que tu é melhor do que o teu irmão, do que o teu vizinho, do que o teu colega. Paulo está nos ajudando e essa é a mensagem do Evangelho no livro da Bíblia toda, mas compactada no livro de Romanos. Paulo quer nos ajudar para que nós paremos de fugir do nosso pecado, para que nós paremos de nos esconder do nosso pecado, para que nós paremos de maquiar o nosso pecado, sufocando a verdade pela mentira, tratando de nos convencer que não somos tão maus assim, tratando de nos convencer que se fizermos algumas boas obras, vamos aí mascarar o nosso pecado, mascarar a nossa condição diante de Deus. E não é isso que a Bíblia ensina, ao contrário. Quem faz isto está atraindo cada vez mais a ira de Deus sobre si. E é sobre isso que nós vamos falar mais hoje com detalhes. Do ser humano tentar se esconder atrás de uma moralidade. Hoje nós vamos falar mais sobre isso, tá bom, meus amores? Então, Paulo termina o capítulo 1, como a gente viu, com esse retrato terrível do ser humano, que quanto mais o ser humano peca e endurece o seu coração, primeiro rejeitando a glória de Deus e não dando graças a Deus, é o primeiro pecado, e aí ele começa pecando, e quanto mais ele peca e não se arrepende, quanto mais ele se endurece, mais ele vai pecando. Por quê? Porque o castigo de Deus para o pecado é mais pecado, para que a pessoa venha se enlodar cada vez mais e a condenação dela ainda venha a ser muito maior. Então Paulo termina falando ali uma lista de mais de 20 tipos de pecado que um ser humano está sujeito a cair, a cometer. Pecados que eu e tu cometemos. Pecados, coisas que éramos antes, muitos antes de termos nascido de novo, praticávamos, e muitos pecados que mesmo regenerados ainda continuamos praticando. Podemos fazer isso? Não. Devemos fazer isso? Não. Mas acontece. Então Paulo vem aí com uma lista de pecados. Falamos ali da imoralidade. Primeiro, idolatria.
né? Quando deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar a outros tipos de deuses criados à nossa imagem e semelhança. Adorarmos a criatura, seja a pessoa, uma outra pessoa ou a si mesmo. O pecado de adorar animais, adorar aqueles a quem nós mesmos temos que alimentar, como é o caso de alguns países. O pecado da imoralidade, da homossexualidade, de mudar a natureza, a depravação dos corpos, mudar a natureza de Deus, aquilo que Deus desenhou. Deus desenhou Adão e Eva perfeitos para se unirem, para se multiplicarem, para terem filhos, para encherem a terra e dominar a terra. O ser humano inverteu isso, mudou, lembra? Mudou, perverteu, mudou algo bom para algo ruim, para algo pior, perverteu, fez algo diferente, mudou toda a estrutura da natureza de Deus. Tudo isso consequência, pecado atrai pecado, pecado atrai pecado. E Paulo termina falando de uma nessa mesma lista da imoralidade, homossexualidade, tudo. Paulo vem e fala aí uma lista completa de pecados que todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a cair. Então ele vem e fala das injustiças, da malícia, da avareza, da maldade, de inveja, homicídio, dolo, que é falsidade, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E aí ele fala, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, ou seja, os que praticam essas coisas, são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então a gente viu que as pessoas cometem esses pecados e ainda aplaudem aqueles que fazem. Os ativismos que a gente vê por aí, as leis que são inventadas para apoiar a loucura daqueles que pervertem a natureza de Deus, né? As leis que são inventadas para mudar completamente a ordem da organização que Deus criou. Então, Paulo está dizendo que essas pessoas que praticam e que aprovam são passíveis de morte. São passíveis de morte. Então, ele vem agora no capítulo 2, e eu confesso para vocês que meditando nisso, dentro do contexto, porque lembra, Paulo só está continuando. Mudou aqui do capítulo 1 para o 2 para ficar de um melhor entendimento para quem lê e estuda as escrituras, mas a história continua, a carta é uma só. Quando Paulo escreveu, era uma carta sem capítulos e sem versículos. Isso tudo foi feito depois para facilitar os estudos. Mas então, estudando isso para ensinar para vocês, a gente se dá conta de quanto este texto aqui é difícil de ensinar. É um dos textos mais difíceis de ensinar. Mas não é porque ele é um texto de difícil interpretação, como temos nas escrituras, textos assim que parece se contradizer e que tu tem que ir no Antigo Testamento e ver o que um fala e que o outro fala e originais para ver o que significa isso, porque é um texto difícil de compreensão. Não, esse texto aqui é claríssimo, claríssimo como eu estou falando com vocês aqui como a água. A dificuldade desse texto não está na interpretação. A dificuldade nesse texto de ensinar é porque é um texto no qual todos nós podemos cair no erro que está aqui, na condenação que está aqui. Eu posso cair nisso aqui que eu estou ensinando para vocês. Eu posso estar aqui ensinando isso para vocês com todo temor e tremor diante de Deus e da parte de Deus, que é a minha oração todos os dias. Antes de apertar esse botão de grave aqui, eu oro aqui e falo, Senhor, que eu ensine diante da tua parte, diante de ti, porque não seja eu, mas o teu Espírito, que eu não fale nada que não seja da tua vontade, porque eu não quero cair na condenação diante de ti. Então, estudando isso aqui, tu vê o quanto isso aqui é muito sério e grave, e assim como eu tô aqui ensinando para vocês, eu posso cair nisso aqui que a gente vai estudar hoje.
Meus amores, hoje nós vamos falar da moralidade, do legalismo, dos famosos hipócritas. Nós vamos falar dos moralistas hipócritas. Não tem quase, né? Não tem quase, né? E é assim, tanto aqueles que são incrédulos, filhos da ira, como inclusive aqueles que se dizem cristãos evangélicos, que vivem dentro de igrejas, instituições e seitas acreditando que é evangelho. Então, tanto filhos de Deus, de verdade, podem cair nessa hipocrisia. Por isso o perigo disso aqui, por isso a dificuldade de ensinar isso aqui. Filhos de Deus podem cair nisso aqui, não deveriam, mas podem, infelizmente, como falsos crentes e como incrédulos. Todos estamos incluídos, tu e eu e tu. Então, é uma listinha de pecados, né? Uma das que Paulo é o das listas dos pecados, né? Paulo gosta de fazer lista de pecados. Paulo é o apóstolo do evangelho, assim, puro e sem papas na língua para ensinar. E como eu disse, ele com isso aqui, com esse retrato da raça humana, essa depravação, essa imoralidade, essa idolatria, ele está nos fazendo um favor de nos alertar sobre isso. E eu espero também estar hoje aqui fazendo um favor para vocês de alertar, nesse estudo de Romanos, de alertar todos para a condição espiritual em que se encontram, tá? E eu não me excluo disso. Não estou mais morta nos meus delitos e pecados, porque pela graça de Deus ele me alcançou e me regenerou. Hoje eu sou uma filha de Deus nascida de novo, mas não estou isenta de que, se não vigiar, aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Não estou aqui falando de perda de salvação, mas perda de comunhão, de não vigiar e cair. De não vigiar e achar que já sabe demais, já acha que já sabe tudo, como eu já falei aqui para vocês mais de uma vez, que certa vez meu marido estava falando com um grupo de pessoas que ali acreditávamos, né, que eram pessoas nascidas de Deus e que elas principalmente se consideravam. Meu marido foi falar de pecado, se ofenderam. Porque disseram que, não, aqui todo mundo já é nascido de Deus, não precisa mais falar de pecado pra gente. Não precisa, a gente tem outros assuntos para aprender. Então, olha o perigo da moralidade, de se tornar um moralista, um legalista. E durante o vídeo, eu vou dar alguns exemplos para vocês de coisas que eu presenciei, infelizmente, de moralidade, de pessoas que até acredito realmente que são nascidas de Deus, mas que se foram e outras que não, que saíram de um extremo para ir para outro extremo. Então, meus amores, nós vamos falar da hipocrisia, né, dos moralistas, daqueles que adoram, apontar o dedo. Isso aí, tá pronto para ouvir? Vamos lá? Então Paulo fala assim: os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Então Paulo aqui, para começar, já fala que todos, na verdade ele fala sempre, ele não falou desde o princípio que ele não tinha vergonha do evangelho, que ele era devedor de pregar esse evangelho tanto para gentios como gregos e bárbaros e romanos e o mundo inteiro, porque todos precisam do evangelho. Então aqui ele está dizendo: todos são culpados diante de Deus, todos são culpados dessa lista de pecados aqui em cima que ele falou. Então Paulo está falando aqui que todos são culpados, não importa se são gentios ou gregos, não importa, ou melhor, se são gentios ou judeus. Aliás, os judeus caem muito mais na malha fina da hipocrisia do que os próprios gentios. Porque quem falou isso? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus chamava os fariseus de raça de víboras. Hipócritas, raça de víboras. Que não entram e não deixam os outros entrarem.
que querem viver escondidos, mascarando o seu pecado atrás de uma moralidade, de uma aparência de santidade que não tem. Então Paulo aqui faz questão. Aqui nesse capítulo 2, que começa o primeiro de muitos diálogos imaginários de Paulo. Tem um termo teológico para isso. Vocês sabem que eu não costumo muito dar nomes, termos teológicos, né, para isso, mas tem. A gente vai ver no decorrer da carta que Paulo tem uns contrincantes, sabe? Uns opositores. Aquela pessoa imaginária que tá ali lendo a carta. Paulo imagina, eu tô escrevendo essa carta e lá eu vou ter um contrincante, lá eu vou ter um opositor, lá eu vou ter um moralista, um hipócrita lendo. Ou ele tá diante de um público, de uma roda, ensinando, e ali ele sabe que vai ter aqueles que vão se questionar, talvez não em alta voz, mas não, dentro do seu coração vão fazer questionamentos, inclusive questionamentos insolentes, questionamentos abomináveis, questionamentos blasfemos, como nós vamos ver mais adiante, quando Paulo fala sobre o pecado e a graça, enfim. Esse aqui, no capítulo 2, já é o primeiro diálogo que o Paulo tem com o primeiro contrincante dele imaginário. Que Paulo está ali ensinando e falando dessa lista de pecados, né, que são indesculpáveis e que tem condenação quem pratica isso e quem aprova isso. E ele vem então aqui falando que, ele já sabia que ia ter gente ali naquele meio que ia estar aplaudindo o que ele estava falando, mas hipocritamente, os super religiosos hipócritas. Paulo sabia disso. Na época dele existia, na nossa época também existe. Olha só o que ele fala. Portanto, és tu, veja, é a sequência. Tá? Ele termina falando que essas pessoas que praticam esses pecados são passíveis de morte, e quem aprova também é. Ele fala, portanto, és tu indesculpável, ó homem. Ele vinha falando no plural. Ele vinha falando dos homens. A ira de Deus se revela contra a injustiça e piedade dos homens que abandonaram, que fizeram tudo, falando de muitas pessoas, no geral, da raça humana em geral. Aqui, ele vem contra esse contrincante, contra esse adversário dele, blasfemo, insolente, cara a cara. Portanto, tu, ó homem, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a pessoa que julga as pessoas, outras pessoas, por qualquer coisa que seja, desses pecados que ele vinha comentando. Lembra que eu falei no vídeo anterior que a impressão que dá que as pessoas pensam que a homossexualidade, o lesbianismo é o pior dos pecados e que julga como se fosse um pecado sem perdão? Não, a homossexualidade é a mesma coisa que ser um fofoqueiro. É a mesma coisa, é um pecado igual. Eu dei esse exemplo no vídeo passado. Não é que um pecado é maior que o outro, é a mesma coisa. Um fofoqueiro e um assassino é a mesma coisa. Quem falou? Deus falou, Cristo falou, não existe diferença de pecado. Não existe diferença de pecado para Deus. Então, muitos aqui, Paulo sabia que estariam lendo a carta, e quando alguém estivesse lendo essa carta para aquela comunidade cristã, ele sabia que ia ter muitos legalistas, moralistas que iam estar aplaudindo e dizendo, bendito Paulo, é isso aí. Sabe, o irmãozinho? Amém. Glória a Deus. Fala, Jesus.
fala mais, Jesus. Quando o pastor começa a falar sobre determinado pecado, sobre determinada condição que se encontra um outro irmãozinho, que ela acha que ela está livre daquilo, e ela começa a gritar lá, fala mais, Jesus. Oh, glórias. Fala, Senhor. Continua falando. Religioso hipócrita, moralista. Ou então aquele que fica assim no culto. Ó, tá ouvindo? Tá prestando atenção no que o pastor tá falando? Tu viu o que o pastor pregou hoje? Ou então aquele que fala, ai, o culto foi todinho pro fulaninho. Ele tinha que estar aqui. Ai, eu tenho que mostrar esse culto, eu tenho que mostrar essa pregação pro fulano, porque ele precisa ouvir isso. Aqui. És indesculpável, ó homem, tu que julgas quem quer que seja, pelo qualquer pecado que seja. Porque no que julgas o outro, tu mesmo te condenas, porque tu pratica as mesmas coisas. Tá aqui. Quem aqui já viu isso? Eu já vi um monte. Tu tá querendo prestar atenção na pregação e tem alguém do teu lado. Tá ouvindo? Olha só. Bem que fulano podia estar aqui, né? Ou então a ridiculez. Fala, Jesus. Fala mais. Ai, gente. A religiosidade é uma desgraça. A hipocrisia tanto é que às vezes que tu vê Cristo fora de si, assim, de série, assim, nervoso, nas escrituras, é contra os hipócritas, os moralistas, os legalistas. Raça de víboras vocês são. O próprio João Batista, quando os judeus chegaram lá, onde ele estava batizando, querendo se batizar, ele falou assim, o que vocês estão fazendo aqui, raça de víboras? Vocês acham que vocês vão poder se esconder da ira vindoura? Se esconder o seu pecado entrando na água do batismo? Não existe pior coisa do que o moralista, aquele que julga. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, ó, quando julgas a outro, por qualquer que seja, quem quer que seja, pelo que quer que seja. Seja o fofoqueiro, seja o assassino, seja o adúltero, seja o homossexual, seja o que for. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Só que calma, vamos já falar. Cuidado, porque também tem gente, é aquilo, é o extremo, é 8 ou 80. Tu não pode me julgar. Ó, os irmãozinhos que ficam julgando, vocês vão queimar no lago de fogo e enxofre. Sim, os que julgam hipocritamente. Existe um julgamento que é esse aqui que Paulo está falando, que é o julgamento hipócrita, que é o mesmo que Jesus falou. Tu que quer tirar o cisco do olho do teu irmão e tem uma trave no teu olho. Isso é um julgamento hipócrita. E é esse julgamento hipócrita aqui que Paulo está se referindo. Porque a partir do momento que tu julga o teu irmão por algo e tu também comete algum desses, talvez o mesmo que ele, ou outros até pior que o deles. E tu tá julgando ele. Tu tá criticando ele. Sabe aquele tipo de pessoa, gente, que só vê maldade em tudo? Que só vê defeito em tudo? Que tudo que outra pessoa faça pra ela é um problema? Aquele tipo de pessoa que se auto-endeusa, né? Ela tá no pecado, naqueles pecados lá do início, que Paulo fala, que ela começa a adorar a criatura, ela mesma. Deus não é o criador, não é o alvo da glória dela. Então ela se auto-idolatra. Então, para ela, tudo que não for do gosto dela, do jeito que ela quer, da maneira que ela gostaria que fosse, porque para mim é assim, eu gosto mais assim, eu gosto mais disso, eu gosto assim, eu queria que fosse assim, tem que ser assim, esse é o certo, esse é o correto. E às vezes em algumas coisas a pessoa até tem razão, O problema é que ela perde a razão porque ela não respeita a opinião do outro, ela não respeita nada. Então, ela se auto-endeusa. Então, tudo que não for de acordo com o que ela pensa, acha, os gostos dela, tudo que aquela outra pessoa faz para ela é inútil, é absurdo e, inclusive, até os pecados.
Às vezes ela até fala do pecado da pessoa, que realmente é errado. Só que ela não tem o direito de falar, porque em primeiro lugar ela já está se auto-endeusando. Porque a partir do momento que a pessoa acha que ela pode fazer o que Deus faz, que é julgar e condenar, porque ela não só julga, ela condena. Ela tá achando que ela é Deus, ela tá querendo fazer que nem Adão e Eva, eu quero ser como Deus. Então ela tem esse tipo de pessoas que tudo é defeito, tudo é problema, que ninguém é bom para ela, que todo mundo, tinha que ser todo mundo como ela, porque senão não presta. Então essa pessoa é a primeira a sempre apontar o erro dos outros, mas ela não se enxerga. Ela não se enxerga. É esse tipo de pecado aqui, é esse tipo de condenação que Paulo está dizendo, tu, homem, é indesculpável, tu que julgas. Porque enquanto tu tá julgando teu irmão, tu tá fazendo as mesmas coisas. Essas mesmas listas aqui de pecado. Talvez tu tá julgando um homossexual, talvez tu não seja um homossexual, mas tu tá cometendo pecados maior que ele. O próprio, de se endeusar. Então, olha só como Paulo é muito claro. Ó, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. A pessoa não gosta que falem dela, que falem mal dela, que critiquem ela. É ou não é? Fica aborrecida quando criticam ela. Mas ela passa a vida criticando outros. Passa a vida julgando, não aceita ser cobrada, julgada, mas passa a vida culpando e julgando outras. Tu tá condenando a outra, mas tu tá fazendo igual e até pior. Isso aqui é um julgamento hipócrita. Isso aqui é passível de condenação. É indesculpável a pessoa que faz isso, gente. Isso é muito sério. O moralista, aquela pessoa que se acha boa demais e que se acha no direito de julgar e condenar outra pessoa. Repito, a gente tem que ter muito discernimento no que significa julgar hipocritamente e julgar corretamente. Nós temos a obrigação de julgar de acordo com as Escrituras. Cristo nos orienta a isso. Paulo nos orienta a isso. Nós vemos o nosso irmão vivendo no pecado, fazendo as coisas erradas, nós temos a obrigação, como irmãos e como membros de um corpo de Cristo, de alertar ele do pecado. Isso não significa que eu estou julgando ele. Significa que eu estou alertando ele por amor a ele. Por amor. Não é com ódio, não é por amor. Ó, tô te avisando pelo teu bem, não faz isso. Não endurece teu coração, te arrepende, muda a tua prática. Isso é exortação, é um julgamento de exortação por amor. Não é isso aqui. Mas é a pessoa que está ali julgando e exortando, é uma pessoa que não está vivendo na prática do pecado, que não está vivendo na prática daquele mesmo pecado ou em algum outro pecado. Tá dando para entender? Então existe o julgamento, que é o julgamento justo, que inclusive é uma obrigação. A Bíblia fala, vários textos bíblicos, se tu vê o teu irmão indo pro abismo, pecando, indo pro pecado, que não é um pecado de morte, ora por ele, exorta ele, chama ele. Se ele não ouviu, chama uma testemunha. Se ele não deu ouvidos junto com a testemunha, fala para a igreja. Se ele não deu ouvidos para a igreja, então ele é um ímpio, então ele não é um irmão, então ele não pode estar no nosso meio, porque em algum momento ele tem que dar ouvidos à exortação. Então isso não é um julgamento hipócrita, isso é um julgamento bíblico, correto, de acordo com a orientação bíblica. O julgamento condenável aqui, que a pessoa é indesculpável, é aquela pessoa que não se enxerga. É literalmente a pessoa que não se enxerga. Não, que julga e condena todo mundo, até pelo que a pessoa gosta de comer, gosta de vestir, gosta de ler, gosta de assistir. É aquela condenação assim, absurda, que tudo, ela se acha perfeita. Ela se acha perfeita, então ela acha que ela pode sair julgando e condenando. E aqueles que vivem na prática do pecado e condenam nos outros aquilo que ela também faz. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, sabe? E também os extremos, como eu falei, que eu ia dar alguns exemplos. Vocês sabem, a gente tem que ter muito cuidado, porque ser um religioso, um moralista,
faz com que nós atraiamos condenação. Se não houver arrependimento, se for uma pessoa regenerada, o dia que estiver diante do trono de Cristo para receber as recompensas, ela vai levar uma surpresa, porque ela acha que ela vai receber muitas recompensas e não vai receber, porque ela era uma moralista. Por isso, esse vídeo é de exortação, para que tu te arrependa. Por isso que eu falei, cada frase que eu lia, tudo que eu meditava aqui para ensinar isso aqui para vocês, eu me colocava aqui, Senhor, Deus, me livra de cair em tentação, me livra de cair nesse pecado, de ser uma moralista. Eu não quero ter uma surpresa o dia que eu chegar diante do teu trono e querer, não o trono branco da condenação, mas o trono das recompensas, das obras que nós vamos receber segundo aquilo que fizemos de bom ou de mal no tribunal de Cristo, do galardão. Eu não quero chegar lá esperando receber uma coroa e chegar lá e dizer, não, tu era uma moralista e não te arrependeu. Senhor, me livra. Por isso que eu falei, isso aqui é um estudo muito difícil. E eu tenho que estar aqui no início de tudo. Mas isso não significa que eu não vou falar a verdade para vocês. Isso não significa que eu vim aqui ensinar e ser dura, porque eu sei que eu sou, quando eu falo. E às vezes sou dura quando falo com algumas pessoas, sou dura mesmo, mas é por amor. Não vou mudar isso. Isso não me faz uma legalista. Não me faz uma pessoa que te ama e que quer ver o teu bem. É isso aqui que Paulo está fazendo, ele está nos ajudando. Me faria uma pessoa moralista, do qual eu tenho que cuidar para não cair nessa hipocrisia de te julgar e fazer a mesma coisa. Aí sim, tá dando para entender? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque ser um religioso moralista é uma desgraça. Por quê? Porque vai fazer com que muita gente seja condenada ao inferno, né? Como Jesus falava para os hipócritas e fariseus, e muito filho de Deus perder recompensa e galardão. Ter uma grande surpresa, não receber nada. Obras de palha e de feno. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Vocês sabem, quem vem do falso evangelho, como eu vim, tínhamos certos costumes, certos rituais lá de adoração, de louvor, de busca, enfim, e de cantos, enfim, todos completamente contrários das escrituras, ensinamentos bíblicos, louvores que só traziam a exaltação para o ser humano, nada de adoração a Deus, enfim. Mas aí o que acontece? Já aconteceu de eu presenciar pessoas que saíram do legalismo do falso evangelho e se tornaram legalistas dentro do verdadeiro evangelho. Saíram de um extremo para outro extremo. Porque no falso evangelho eu levantava as mãos para adorar e cantar e chorava na busca do Espírito Santo. Agora aqui na igreja bíblica isso não pode ser feito. Não, eu tenho que ficar lá, dura, com as mãos, não posso chorar, não. É uma frieza total espiritual. Nos criticam, muitos criticam os reformados, a igreja reformada, justamente disso, que nós somos frios, que nós somos muito duros e frios, que não temos emoção. Realmente, emoção não temos, mas sabemos enxergar a santidade do nosso Deus. É como, eu não sei que expressão poderia usar, mas sim, nos emocionamos, no sentido não de emocionalismo, como o falso evangelho tem, principalmente o pentecostalismo, que é uma emoção, uma choradeira, assim, uma agonia que chega a dar, mas nós sim, quem é filho de Deus de verdade conhece a grandeza, entende a grandeza de Deus, claro que nos emocionamos, não emocionalismo, não choro hipócrita, mas um choro sincero e verdadeiro de entender quem é Deus e quem é Cristo e o que eles fizeram por nós. Então existe sim um sentimento verdadeiro, mas nos criticam que os reformados somos frios. Por quê? Porque não caímos no extremo da bagunça, do pentecostalismo, da choradeira, da gritaria, disso que vocês sabem, mas também muitos que se convertem
vão para o outro extremo, que é aquela coisa, parece um robô, uma coisa fria. E não é isso. Não é nenhum extremo nem outro. Ora, quem falou que eu não posso levantar as minhas mãos para adorar a Deus? Pelo amor de Deus, gente. Legalista. Dependendo da situação, tem até que rever se é nascido de novo mesmo. Pode ser que seja uma imaturidade, um ranço, porque lá era errado, da seita que eu vim era errado, então agora aqui eu tenho que fazer tudo diferente, porque senão eu vou estar errada. Não, peraí, vamos ver. Então pode ser uma certa imaturidade, a pessoa recém-nasceu, tá começando, então a gente tem que identificar. Eu já identifiquei os dois casos. Identifiquei o caso de uma pessoa recém-nascida, imatura, que depois foi desenvolvendo e foi vendo, não, realmente é assim, não tem nada a ver. Mas também já identifiquei casos de pessoas que não eram nascidas de Deus de verdade, que se tornaram, saíram da lei, da lei dos fardos, do falso evangelho, para ir para o legalismo da religião fanática. Não levanta as mãos. Deus me livre de botar a mão no coração para orar. Se vocês me vissem como eu oro em casa. Vocês veem às vezes aqui quando eu gravo para vocês como eu me emociono quando eu falo das grandezas de Deus e de Cristo e esse glorificado e da morte de Cristo e o que é o evangelho. Eu me emociono porque é impossível tu ter um coração regenerado e não te emocionar. Cristo se emocionava, Cristo cantava, Cristo louvava, Cristo chorava, Cristo sorria. Claro que existe sentimento num reformado. E existe, e muito, mas o verdadeiro. Não é o sem noção do pentecostalismo e nem a frieza do legalista. Não pode botar a mão no coração. Quem te falou que tu não pode botar a mão no coração para cantar? Quem te falou que tu não pode louvar e cantar e dançar para Deus? Davi dançava e ele era criticado por uma moralista, por uma legalista totalmente sem Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nos dois extremos, do falso evangelho e do legalismo cristão, hipocrisia. Então, eu já vi muito isso. Porque lá naquela instituição se cantava um louvor da harpa, mas porque cantava lá, agora aqui eu não posso cantar. Peraí, o louvor da harpa é um salmos, é um hino verdadeiro, por que eu não vou cantar? Só porque cantava lá, vocês entendem? Então, pessoas, isso aqui é esse tipo de pessoas aqui. Legalistas, moralistas, que apontam o dedo, que julgam, que criticam. Repito, hipocritamente. Existe o julgamento correto. Eu não posso tolerar pecado. Eu não posso tolerar erro. Não posso. E às vezes a pessoa é tão cega que ela critica uma bobagem como essa. Eu não posso botar a mão no coração porque eu fazia isso no falso evangelho. Então não, eu sou agora o reformado e isso não existe. Isso tá errado. É uma loucura. Mas quando o assunto é algo sério, como por exemplo Santa Ceia, aí ela acha que a Santa Ceia todo mundo pode participar, sendo que a Santa Ceia é só para os filhos de Deus. Não, porque daí a gente vai estar excluindo as pessoas. Não, mas a Bíblia ensina isso. Santa Ceia só participa quem é nascido de Deus, quem é batizado e é membro daquela igreja. Mas a mesma pessoa que fala que não pode botar a mão no coração para adorar a Deus é aquela que diz que todo mundo tem que participar. Olha só. Aí a gente identifica quem realmente é nascido de Deus e quem não é. Tá dando para entender? Então, meus amores, tem muitos extremos. Então, a gente tem que saber. A gente tem que estar na verdade. Porque é aquilo que Paulo vai falar. Deus vai nos julgar na verdade. É na verdade que ele vai nos julgar. E da verdade não tem como escapar. Às vezes as pessoas pensam que vão estar diante do trono de Deus, seja o de Cristo para as recompensas, ou no trono branco de Deus da condenação, e ela vai ter algum cantinho para se escapar. Principalmente os brasileiros, né? Que sempre dão um jeitinho para se escapar, né? Não. Diante do trono de Cristo ou do trono de Deus, não vai ter jeitinho brasileiro. Não vai ter cantinho pelo qual tu possa te escapar. Não tem. Tu vai estar ali de pé, diante do trono de Cristo ou de Deus, no juízo, para receber a tua recompensa e a tua condenação.
Tá bom, meus amores? Então, olha só. E ele vem e continua assim, falando para esse ó homem, ó tu, que tá aí dizendo, é isso mesmo, Paulo, fala mais, irmão, fala mais. Fulaninho ali tá precisando ouvir isso mesmo. É o que ele precisa, porque essa aí é a condição dele. Isso aí, fala mais, Paulo. Paulo vem e fala assim, ó, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Olha o que eu falei para vocês. Contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas tu que te livrarás do juízo de Deus? Ó, eu me antecipo, né, gente? Mas é isso aqui que eu acabei de falar. Tem gente que acha que diante do trono de Cristo ou de Deus vai poder se escapar, vai poder se argumentar, vai poder dar um somebody love em Deus e dizer, não, Senhor, não é bem assim. Deus vai julgar a gente segundo a verdade. Meus amores, Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Pecado de filhos de Deus regenerados, Deus lança do mar do esquecimento. Os pecados que cometemos antes de nascer de novo foram borrados por aquilo que Cristo fez. E inclusive os pecados que cometemos depois de nascermos de novo. Cristo pagou por todos eles. Mas tem que haver arrependimento. Senão eles não vão ser borrados. Esses que cometemos depois de nascer de novo, por isso que João fala, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecais, temos advogado fiel e justo. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, se tu é um hipócrita, se tu é um hipócrita, um moralista hipócrita, que adora julgar e criticar e condenar as outras pessoas pelos pecados e falhas dela, te arrepende. Porque senão um dia vamos estar diante do trono de Cristo para receber recompensas e segundo a verdade pela qual vivemos e nos movemos e existimos, segundo essa verdade de tudo que a gente faz, que Deus está lá anotando tudo, está lá tudo gravadinho para os filhos de Deus. Estou falando agora de filhos de Deus. Quando a gente estiver diante do trono de Cristo para receber recompensa, vai ser pesado. E aí vai estar lá o pecado que tu não te arrependeu. Tu julgou teu irmão, tu criticava, tu falava mal, tudo pra ti era besteira, tudo pra ti era errado, tudo tinha que ser do teu jeito. Tu adorava condenar e criticar as pessoas e nunca olhou pra si próprio, né? Então, eu sei que parece assim estranho falar, né? Mas um filho de Deus assim, tem. Ele precisa se arrepender. Se ele viver a vida toda nessa prática de pecado, é a prova de que ele não é nascido de Deus. Ele pode morrer e não ter tempo de se arrepender desse pecado. Então ele vai chegar diante do trono branco e ele já tá aqui, ó. A verdade é essa. Tu era um hipócrita. Tu era um moralista. Tu falhou aqui, tu não te arrependeu desse pecado. Então, aqui, a tua obra de palha, então tá aqui a tua recompensa. Não existe. Né? Então a pessoa acha que é super boa e vai receber uma super recompensa e vai chegar lá e não vai receber nada. Então, isso é um filho de Deus. Né? Isso é para um filho de Deus. Para ver como a gente precisa viver em santidade e comunhão com Deus. É um alerta. Em comunhão. Por isso que eu falei, isso aqui é para todos. Isso aqui é para todos. Todos nós podemos ser moralistas hipócritas, legalistas. Todos nós podemos ser. Por isso temos que nos analisar. Por isso temos que nos analisar todos os dias. Espera aí. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo, falei isso, critiquei, julguei, condenei, sabe? Mas e a minha vida? Não é hora de eu olhar para a minha vida, parar de olhar para a vida dos outros, cuidar da vida dos outros e ficar condenando os outros. Isso aqui é o estudo de hoje, gente. Hipocrisia, condenação, julgamento. E tem os falsos crentes que acham que são e não são, e os incrédulos, que julgam mesmo e fazem coisas iguais ou piores. Esses vão direto para o trono branco. Esse é condenação mesmo.
Então, quem julga hipocritamente, seja crente de verdade, verdadeiro, ou crente falso ou incrédulo, todos nós vamos passar pelo funil da verdade de Deus e vamos ser julgados por isso. Crentes para recompensa, vamos perder as nossas coroas. Salvação não, coroas. E quem não é nascido de Deus e quem é crente falso mesmo, hipócrita, judeus, religiosos, hipócritas, enfim, esses é condenação eterna mesmo. Então isso é uma advertência para todos nós. Todos nós estamos sujeitos a cair nesse legalismo. Temos que ter esse cuidado e nos arrepender. E fazer essa autoanálise. Analisa-te a ti mesmo, se é que realmente estás na fé. Paulo falava isso. Analisa-te a ti mesmo, se é que realmente estás na fé. Te analisa, mas não de acordo com o outro. Te analisa de acordo com Cristo. Porque tem gente que é tão hipócrita que se analisa de acordo com o outro. Lembra? Tem 2 parábolas na Bíblia que até quando eu estava no falso evangelho sempre foram as minhas preferidas. Sempre foram as minhas preferidas e hoje eu entendo. Era o próprio Deus sempre tratando de me mostrar as verdades e me preparando para a verdade. Mas tanto no falso evangelho, enganada, morta, no engano, eu tinha duas parábolas que para mim sempre foram... Para mim não tem parábola mais forte que essas 2. A primeira era aquela daquele pai que mandava um filho, vai na vinha trabalhar para mim hoje, e ele falava, não vou. Aí depois ele se arrepende e vai. E aí ele vem e fala pro outro hipócrita, filho, vai na vinha, claro, pai, que eu vou sim, pai. E não foi. Quem foi quem foi o filho realmente obediente? Aquele que primeiro falou, não vou, não faço. Que aparentemente fez um descaso, mas depois se arrependeu e foi. Por quê? Porque era aquilo que ele realmente era, não era aquilo que ele falou da boca para fora, era o que ele realmente era. Então ele se arrependeu e foi. Agora o outro era um hipócrita, um falso, um legalista. Claro, sim, senhor, pai, eu vou. Não, pode deixar, eu vou. Hipócrita, legalista, religioso. Não foi. Eu sempre amei essa parábola. Sempre amei essa parábola. Hoje eu entendo o significado dela de verdade. Hoje eu sei. E a outra, que é ainda assim mais gloriosa assim para mim, é aquela dos 2 que vão no templo orar. O publicano e o publicano e o coletor de impostos. Né? O fariseu e o publicano. O fariseu foi lá, Senhor, como eu vinha falando, né, no contexto do que eu vinha falando, porque quando Paulo fala para a gente se analisar, nos analisar se estamos na fé, não podemos nos analisar e nos avaliar de acordo com o nosso irmão. Temos que nos avaliar de acordo com Cristo, nosso irmão mais velho, nosso espelho. Ele é o nosso espelho. Então, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu que foi lá e, Senhor, muito obrigada, porque eu não sou como aquele publicano ali, ladrão de impostos. Eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu isso, eu aquilo, isso. Essa parábola sempre me chamou muita atenção. Eu tinha um temor quando eu lia, repito, mesmo no engano, mesmo morto espiritualmente, mas era um entendimento intelectual do próprio Deus me mostrando sinais, porque Deus vai mostrando sinais pra gente durante a nossa caminhada, né? Ele vai restringindo o nosso pecado. Como que Deus restringe o nosso pecado, né? Muitas vezes, com esses detalhes, quando Ele vai cuidando da gente na nossa caminhada até que a gente nasça de novo. É muito legal isso, mas não vou falar sobre isso agora porque é um assunto para um vídeo inteiro. Mas que a gente falou que Deus restringe o nosso pecado, porque senão faríamos coisas terríveis, né? Isso entra nesse contexto. Então, sempre me chamou muito a atenção essa parábola, que o fariseu se gloriava nos seus atos, enquanto o publicano, que era um ladrão, ele batia no peito e não conseguia nem levantar a cara, nem o rosto. E só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E Jesus disse, quem foi justificado, quem foi salvo para casa?
o ladrão. Temos o caso do ladrão na cruz também, né? Os dois. Então, nós não podemos fazer como o fariseu, de se querer se comparar com o outro ali que aparentemente é pior que a gente, mais pecador que a gente. Nós temos que nos comparar com o único que é digno de comparação, Cristo. E avaliar nossa conduta diária, meus amores, de crítica, de condenação, de julgamento, de fofoqueirismo. Todos esses pecados aqui de ser fofoqueira, faladeira, criticona, sem misericórdia, aqui, assassinos. Porque tem gente que pensa que matar é só ir ali e acabar com a vida da pessoa literalmente. Não, Jesus falou, não. Quem fala, quem xinga uma pessoa, seja do que for, com ódio no coração, com desprezo, com ira, tá matando ela. Tá matando ela. Porque olha só como funciona o assassinato diante de Deus, gente. Olha só, isso é muito legal. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vocês sabem que eu sou dos detalhes e eu gosto de ensinar. Como funciona um assassinato para Deus, diante de Deus? Que tem gente que até confunde assassinato. Um soldado que vai pra guerra e matou 1000. Isso aí não é assassinato, gente. Isso aí ele tá cumprindo um dever. É a mesma coisa no passado. Os soldados de Israel matavam, inclusive com ordem de Deus. Isso não é assassinato. Isso é um dever para defender a nação, enfim. Tem gente que confunde assassinato com o dever, né, de defender uma pessoa, defender alguém, enfim, isso aí não é assassinato. Agora, quando é um assassinato com ódio premeditado, com raiva, ira, vingança, isso tudo é assassinato diante de Deus. Então, o que é o assassinato diante de Deus? Quando a pessoa mata alguém fisicamente, ela está matando a imagem, alguém que é a imagem de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma imagem que se borrou pelo pecado, sim, mas continuamos tendo a imagem de Deus. Então, é manchada, mas temos. Então, quando a pessoa comete o assassinato, pelo motivo que for, vingança, avareza, enfim, homicídio, roubo, o que for, enfim, essa pessoa está matando a imagem de Deus ali, fisicamente. Agora, quando a pessoa xinga, chama de louca, com raiva, com ódio, ofende uma pessoa com ódio, com ira, ela está ofendendo com ódio, com ira a imagem de Deus. Porque aquela pessoa que tu tá julgando com ódio, com ira, chamando disso, daquilo, daquele outro, tu tá falando isso com tanto ódio, porque tu te acha tão boa, tu tá falando isso com tanto ódio, que tu tá matando, tu tá manchando a imagem dela, inclusive para outras pessoas. Tu tá matando, tu tá destruindo a imagem de Deus nela também. Isso é assassinato diante de Deus. Então, cuidado, tu que julga, tu que condena, tu que critica, tu que adora apontar o dedo e falar umas verdades na cara das pessoas. Cuidado, porque tu pode estar assassinando essa pessoa, a imagem de Deus naquela pessoa. É muito sério, gente. Então, todos esses pecados aqui que tu julga e que tu condena, tu faz igual. Às vezes a pessoa condena e critica o homossexual, mas é um adúltero, é um prostituto, é um fornicário. Olha só. É maldoso, é falso. É falso. Não gosta que as pessoas sejam falsas com ela, mas ela é falsa. Se reúne para falar das outras pessoas pelas costas. Então, nossa autoanálise não é se comparar com outras pessoas. É com Cristo. Ele é o nosso espelho. Tá dando para entender? Então ele fala aqui que o nosso julgamento é segundo a verdade. E os que praticam contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Tu acha que tu vai conseguir te esconder da tua atrás da tua moralidade, mascarar o teu julgamento, a tua crítica, porque tu te acha muito bom? Paulo vivia numa época que existia muita imoralidade, como a gente viu, mas que também existiam muitas pessoas morais, como existe hoje na nossa sociedade.
Existe muita gente moral. Às vezes a gente até ouve falar e em conversas, em grupos, fala assim, puxa, aquela pessoa ali não tem Deus, mas age, tem mais caráter do que aquela pessoa que está na igreja e diz que é de Deus. É ou não é verdade? Tu já não ouviu isso? Aquela pessoa ali parece que tem muito mais caráter, muito mais juízo do que uma pessoa que se diz filha de Deus. Quantas vezes a gente já viu isso? E já falou isso, e já até argumentou e questionou isso, porque é verdade. Ah, aquela pessoa ali, puxa, moral, tem caráter, tal. Existe realmente, vivemos numa sociedade que tem gente muito ruim e que tem gente que tem um bom caráter. É Deus restringindo, muitas vezes, o pecado. É Deus restringindo, porque aquela pessoa ali poderia fazer coisas terríveis. Mas Deus restringe por alguma razão, por algum motivo, enfim. Nós não sabemos os propósitos de Deus para cada pessoa. Então, Paulo vivia numa sociedade como essa, que existia muitos moralistas que aparentemente não matavam uma mosca e que se escondiam atrás dessa moralidade. O fariseu e o publicano, Senhor, obrigada, porque eu não sou como ele. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu jejuo, eu vou ao templo, eu oro, eu subo o monte, eu faço isso, faço aquilo, eu sacrifico. Eu vou no culto, eu sou pastor, eu sou fulano, eu faço a parte da obra, eu faço obras sociais, eu sou missionário, eu sou isso. Se escondem atrás da sua moralidade libada. Eu tenho um casamento de 300 anos, nunca fui infiel, eu criei bem meus filhos, eu sou um trabalhador, trabalhei minha vida toda, tal. E a pessoa se esconde atrás dessa moralidade. Existe muito, na época de Paulo existiam filósofos que não valiam nada. Mas existiam outros filósofos, pensadores da época de Paulo que eram moralistas 100%, muito mais do que os próprios judeus ou os próprios cristãos. Mas se escondiam atrás de uma moralidade para cometer outros pecados. E essa é a realidade de um moralista. Porque uma pessoa de Deus luta, não é que ela nunca vai ser, repito, é a nossa luta diária, não é que ela nunca vai ser uma moralista, mas ela luta todos os dias para não ser uma moralista hipócrita. É a nossa luta, é a minha todos os dias. Então, meus amores, sempre temos que ter esse cuidado, sempre, para não nos tornarmos legalistas. Quero contar outro exemplo, outro testemunho para vocês que aconteceu comigo. Algumas pessoas já sabem, mas também dentro deste contexto de que como conhecimento tem que vir com a humildade e que é uma luta constante dentro da gente de vencer isso. E às vezes Deus permite para ver a tua maturidade. Deus permite, repito, não contra erro, contra pecado. Contra isso, eu não tenho problema nenhum em falar, porque é por amor, é para salvação, é o único meio de salvação. Mas agora tem casos que Deus permite para, inclusive, tu te analisar e ver o teu coração. Eu lembro que quando eu comecei meu curso de hebraico, eu sempre, quis aprender hebraico, enfim, para aprender os idiomas originais e tal, para poder ensinar melhor. Então eu estava fazendo meu curso de hebraico, aprendendo a ler a Bíblia em hebraico. Então comecei, estudava, sempre gostei de estudar bom, tá aqui os livros, enfim. E eu lembro que um dia a professora de hebraico falou assim, amanhã nós vamos ter uma live, né, pelo Zoom, e envie suas perguntas, alguma pergunta que tu tenha com respeito, alguma dúvida sobre as aulas, enfim, alguma pergunta da Bíblia que tu tenha com relação ao original, que nós vamos responder durante a live, ao vivo, por Zoom, todo mundo ali com a câmera e tal. E aí eu mandei a minha, falei, vou perguntar sobre esse texto que eu quero saber como que tá escrito no original, essa palavra. Eu sempre muito detalhista, muito assim, né? Gente, de verdade mesmo, tô sendo bem sincera pra vocês. Bem, vou perguntar pra professora tal, porque eu quero tirar essa dúvida dessa palavra, eu quero ver qual é a palavra que tá sendo usada aqui pra ver o contexto, tal. Fui lá e mandei, professora, eu queria saber se essa palavra aqui significa isso, o que é isso, tal. Mandei, bem faceirinha, né? E cheguei, que legal. Imagina, aprendendo hebraico, enfim, bem contente, bem animada. E estudiosa da Bíblia, já ensinava a Bíblia, já ensinava a verdade do Evangelho e estava aprendendo mais para aprender, para ensinar mais. Aí chega a minha pergunta, e ela, aqui a pergunta da Aline, tal, aí ela leu a pergunta, tal. Ela olhou assim, Aline, minha querida,
Vejo que tu é preguiçosa. Vejo que tu não tem interesse de procurar as coisas. Olha só, ela mandou todo mundo fazer perguntas. Já tinha passado por um monte de perguntas assim, bem assim, digamos, sem pé sem cabeça, perguntas simples, e todas ela respondeu tranquilamente. Quando chegou na minha, que era uma pergunta assim, era uma pergunta difícil, inclusive, porque era uma palavra dentro de um contexto bem difícil de se explicar. E por isso que eu perguntei para a professora, porque ela era professora de hebraico, então eu queria saber a raiz daquela palavra, porque se eu soubesse a raiz daquela palavra, eu ia saber o contexto que estava sendo ensinado aquele texto lá no Antigo Testamento, que para mim era bem importante para os meus estudos, enfim. Então era uma pergunta até assim bem importante, bem inteligente. E ela tratou completamente no desprezo e falou assim: Aline, tu vejo que tu é preguiçosa, que tu não tira interesse em estudar. Por que tu não vai ler mais a tua Bíblia? Por que tu não compra livros para estudar e ler mais? Assim, ao vivo, para todo mundo. E eu, assim, falei: meu Deus, que isso? Será que é a minha pergunta? Mas era a minha, ela tinha acabado de ler. Eu fiquei assim de cara, não sabia nem o que... E ela não respondeu a minha pergunta. Até hoje eu não sei se ela não sabia responder, ou enfim, no sentido, eu não sabia se ela não sabia responder. E só que depois eu sei que Deus permitiu que ela fizesse aquilo ali. Por que que Deus permitiu que ela fizesse aquilo ali? E eu contei já esse testemunho, algumas pessoas já sabem. Por quê? Porque aquilo ali me deixou com muita raiva. Com muita raiva da professora. Porque eu achei que ela foi extremamente injusta, ela caiu nessa condenação aqui, porque ela me julgou, ela foi injusta, ela me julgou e me condenou, por eu ter feito uma pergunta que ela mandou fazer. E ela me julgou, me chamou de preguiçosa, me disse que eu não estudava, que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que comprar livros e estudar. E ela caiu nessa condenação, ela nem me conhecia nem nada e nem me respondeu minha pergunta. Aquilo ali me fez tanto mal, gente, tanto mal. Aquilo ali começou a me remoer. Eu falei, mas quem é ela para falar isso? Ela nem me conhece. Eu fui tão sincera na minha pergunta. Era uma pergunta importante. Eu estudo. Eu tenho a Bíblia em todos os idiomas. Eu comecei a falar. Eu tenho a Bíblia em todos os idiomas. Ela nem sabe. Eu estudo, eu tenho um montão de livro, eu leio todos os dias. E eu faço isso, eu faço aquilo. Olha só que cilada. Olha só, aconteceu comigo, gente. Juro pra vocês. Alguns aninhos atrás. Aconteceu comigo. Olha só, o perigo de cair aqui no legalismo. Mas eu faço e ela nem sabe. E como é que ela fez isso? E aquilo começou a me fazer mal. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias e aquilo tava me fazendo mal. Aquilo estava me fazendo muito mal. E eu falei, até que eu falei para Deus, não, chega. Deixei longe demais, Senhor. O que é isso? Até que Deus falou comigo. A simples palavra. Aline, enquanto tu não entender que tu é pior do que aquilo que ela te acusou, tu não vai conseguir te livrar desse ressentimento. Bah! Veio a limpeza da alma. O espelho do Evangelho me mostrou quem eu realmente era e como eu estava caindo no legalismo. Deus permitiu. Na hora eu não entendi por que ela fez aquilo. Cheguei até a pensar, foi usada pelo diabo. Deus permitiu. Deus permitiu que ela fosse injusta comigo, porque a acusação que ela estava fazendo era injusta. Era injusta. A acusação que ela estava fazendo era injusta. Porque tudo que ela me acusou ali não era verdade. Ok. Mas a questão aqui não é se a acusação é justa ou injusta. Se tu tá julgando e apontando o dedo para uma pessoa que realmente fez aquilo ali que tu tá falando ou que não fez. Não. Aí é ela com Deus. Aí é ela com Deus. Ter sabedoria para ser uma melhor professora e um dia Deus vai cobrar isso dela.
Aí é ela com Deus. Não, não, não. Aqui já não entra mais o caso se ela estava me culpando justa ou injustamente. Aqui entra o caso como eu recebi aquela injustiça dela. Vocês entendem? Aquilo me fez mal. Por quê? Porque eu comecei a me atribuir que eu não merecia aquilo. Eu não merecia. Mas aí, talvez eu não merecia aquilo ali. Mas eu merecia condenação ao inferno pelo pecado da minha vida toda. E Deus me mandou o filho dele para morrer no meu lugar, porque eu mereci o inferno e ele veio me resgatar do inferno. Então, quando eu vim no espelho da palavra de Deus, o Espírito Santo me fez lembrar do que a Bíblia fala a meu respeito, da minha condição pecaminosa, e que eu sou muito pior do que aquilo que as pessoas costumam me acusar. E que eu, inclusive, poderia ser ainda muito pior do que aquilo que as pessoas me julgam ou criticam, enfim. E isso somos todos nós. Então, quando eu lembrei, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele nos lembra de toda a verdade e ele me lembrou, ei, lembra quem realmente tu é diante de Deus. E cuidado para não cair no legalismo. Bah, aquilo limpou minha alma, pronto, passou. Esqueci, passou, hoje serve como exemplo. Mas vocês estão vendo como é perigoso a gente cair no legalismo e achar que a gente não merece e que a gente é boa demais para ouvir um julgamento de alguém? Seja ele justo ou injusto? Então, não cabe a nós julgarmos ninguém. Isso é papel de Deus. Seja um julgamento justo ou injusto. Logicamente, repito, que se for um erro, um pecado passível de oração e de julgamento e de um julgamento real e verdadeiro, somos obrigados a fazer. Tá? Então que fique bem claro isso, não confundamos as coisas. Porque a gente cai naquele extremo de dizer, tu não pode me julgar. Tu não pode me julgar porque senão tu vai ser condenado também. Não me julgue, irmão, não me julga. Tu tá me julgando, tu tá me condenando, irmão. Então, cuidado, não existe isso. E daí porque a pessoa não quer ser julgada pelo pecado dela, porque ela quer continuar no pecado. Aí ela rebate, né? Não me julga porque tu também vai ser condenado por estar me julgando. Não existe nada disso. É sempre assim, né? É a desculpa do hipócrita, do pecador, né? A desculpa do ser humano. Adão e Eva, se esconder do pecado, fugir do pecado, se mascarar, tentar ocultar a coisa. Não adianta. Não adianta sair de um extremo para outro extremo. Não adianta. Tu pode até querer argumentar com a pessoa que está contigo, mas diante de Deus tu não consegue argumentar. Não tem como escapar. Então a gente tem que ter muito entendimento, tá? Cuidado para o pecado não te enganar, tanto de uma maneira como de outra. Tá bom? De achar que tu pode culpar e julgar e condenar outra pessoa, criticar, ou então achar que está sendo julgado e culpado e criticado e que tu não merece aquilo ali. Claro, logicamente, que a pessoa que está fazendo isso contra ti vai ter que se ver com Deus, mas tu achar que não merece aquilo ali e se, eu sou boa, eu sou bom, eu não mereço, tal. Não, nós podemos ser muito piores do que aquilo que as pessoas estão nos julgando. Então, o nosso espelho sempre tem que ser Cristo, a verdade das Escrituras, tá, meus amores? Então, ele vem e fala assim: ou desprezas a riqueza da tua bondade, ou seja, né, tu, homem, acha que vai escapar do juízo de Deus? Aí ele vem e fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha só, meus amores, as pessoas que costumam viver no seu pecado, julgando, criticando, na prática de todos esses pecados, incluindo o de julgar, o de não ter misericórdia, o que acha que porque o castigo de Deus ainda não caiu sobre ela, não fulminou ela ainda. Imagina, gente, se fosse como no passado, que o primeiro pecado que a gente fizesse, Deus nos fulminasse, não teria ninguém para contar a história, né? Ninguém. Então, às vezes a pessoa pensa que porque ela viveu a vida toda no pecado ou pecou e a consequência do pecado não veio, ela acha que tá tudo bem com Deus. Ou ela acha que porque eu pequei, fiz errado, mas continuo numa boa, não aconteceu nada. Ao contrário, olha só, eu fiz uma oração, porque pode até ter vindo aí um remorsozinho, não arrependimento.
um remorsozinho, ela fez uma oraçãozinha, orou, pediu para Deus e a emoção, Deus me perdoou, porque ó, o castigo não veio, então ó, eu tô vivendo a minha vida, ó, Deus tá me abençoando, as coisas estão indo bem para mim, tá dando tudo certo, as portas se abrindo, isso e aquilo, aparentemente a consequência da ira, do juízo de Deus não veio ainda, então ela acha que tá tudo bem com ela. Paulo tá falando aqui para esse que julga, que condena, que pratica todos aqueles pecados e que ele pratica também. Paulo tá falando assim, tu tá ignorando a bondade de Deus? Tu tá desprezando a paciência, a longanimidade dele? Tu tá confundindo isso? Achando que essa paciência, essa bondade de Deus, que Deus não te fulminou, que ele ainda não te destruiu, que ainda a consequência do teu pecado não chegou sobre ti. Tu acha que isso não vai chegar a um limite? Tu acha que porque tá tudo bem, tu pode continuar vivendo no teu pecado, vivendo como se nada tivesse acontecido e continuar praticando isso e vivendo assim? Tu tá desprezando a bondade de Deus? Ei, cuidado! A bondade de Deus e a paciência de Deus tem um limite. Ela tem um limite. Deus usa a bondade e a paciência e a misericórdia, a longanimidade dele para te dar tempo de arrependimento. Não é para tu poder continuar no pecado. Não. A bondade e a paciência de Deus é um estímulo que ele tá te dando tempo para tu te arrepender. Mas as pessoas pensam que porque a consequência do pecado dela não veio, ela pode continuar sendo todos aqueles pecados ali, inclusive julgadora, hipócrita, condenadora, moralista. Eu sou boa e ninguém presta. Eu sou boa e o que eu penso é o melhor e os outros não valem nada, o que eles pensam, que dizem, que fazem. Aquele ali é pecador e merece o inferno. Lembra? É o que Paulo está falando. Ele vinha falando da lista de pecados e ele se deu de cara com um contrincante, com um moralista que dizia: bem hecho, Paulo, bem feito, Paulo, isso mesmo, fala mais, fala. Fulano ali precisa ouvir. Lembra que a gente falou no início? E Paulo está dizendo aqui, tá fazendo pior. E tu pensa que porque tu tá aí conseguindo se manter escondido atrás da tua carapuça, da tua maquiagem de santo, perfeito, moralista, te escondendo o teu pecado, o culto do teu coração, ali sendo um crítico, um julgador, escondendo atrás das tuas boas obras sociais, tu acha que tu vai conseguir fugir do juízo de Deus? Tu tá confundindo a bondade de Deus como que Deus tá passando a mão na tua cabeça? Como que, Deus é amor, Deus não julga e não condena? Essa é a desgraça do falso evangelho de hoje. Que a pessoa vive no pecado e não acontece nada. E o falso evangelho fala, não, Deus é amor e perdeu os teus pecados. O gospel moderno, não, Deus é amor, é misericórdia, é sua vitória. Deus perdoa os teus pecados, irmão. Basta tu chorar um pouquinho, basta tu vir aqui na frente, levantar as mãos, dizer que aceita Jesus e te arrepende, o remorso. E aí tá tudo bem, irmão. Não confunde. Não confunde a bondade e a longanimidade de Deus, que a ira caia sobre ti, com tu poder continuar na prática do teu pecado. Não confunde, ao contrário. Deus tá te dando tempo para que tu te arrependa. Gente, desculpa. O vizinho tá em obras, tá? A furadeira ligada. Mas eu não vou interromper o vídeo, tá? Não vou. Vocês sabem que é obras aqui do lado. Então ele fala, não confunda a bondade e a misericórdia de Deus. Ignoras que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Que ele está falando. Essa bondade de Deus que te dando tempo, que está te mostrando, que está te alertando, tu tá errado, abandona o teu pecado, deixa esse legalismo, deixa de ser moralista, deixa de ser hipócrita. Deus está te mostrando, Deus te falando, Deus está te dando tempo para tu chegar ao arrependimento. Mas a pessoa não, a pessoa tá ali endurecida no seu coração, endurecida na sua legalidade, na sua moralidade, escondida atrás das suas supostas obras, no seu eu sou muito boa.
e não está enxergando a oportunidade do arrependimento. Mas essa bondade e essa longanimidade vai acabar. A bondade de Deus tem um limite. Ela é ilimitada, infinita. A bondade de Deus, veja bem, a bondade de Deus, ela é infinita para quem ele dá, que se arrepende. Então nós temos a bondade e a misericórdia de Deus infinita. Por isso que um filho de Deus não perde salvação. Mas a bondade de Deus, ela tem limites. Ela é infinita para quem recebe ela. Agora ela tem limites. Deus vai dando tempo. Se ela não se arrepender, acabou o tempo dela. Então ela está o quê? Acumulando ira pro dia da vingança. E olha só o que termina aqui no versículo 5. Mas, segundo a dureza do teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da revelação do justo juízo de Deus. A pessoa que está aí, vivendo na prática dos seus pecados, esses pecados todos aqui, e inclusive na prática do pecado, da hipocrisia, da falsa moralidade, como era principalmente o caso dos judeus que se escondiam atrás da lei de Moisés, se achando superiores aos gentios. Essas pessoas que apontam o dedo com tanta facilidade para acusar o outro, essas pessoas estão acumulando sobre si ira para o dia do julgamento. E não vai ter como escapar. Não tem justificação para pessoas que não se arrependem do seu pecado. Mas, Aline, existe solução? Claro que existe. Para ti que é um filho de Deus e é um moralistinha, um hipocritazinho que ainda não se libertou dessa moralidade que tu traz do falso evangelho, ou dessa moralidade de se auto-endeusar, de achar que tu é boa demais, então, se tu é um filho de Deus regenerado, Deus está trabalhando na tua mente, inclusive no teu coração, inclusive com esse vídeo aqui, fazendo com que tu olhe para ti, te espelhe na palavra de Deus e no nosso espelho que é Cristo, na humildade dele, no reconhecimento e parar de julgar os outros naquilo que tu também faz. Deus está te dando oportunidade de arrependimento. Existe solução para ti. Cristo já pagou pelos teus pecados. Te arrepende. Porque senão vai chegar no dia do trono de Cristo e vai perder todas as tuas recompensas. Então te arrepende. Deus está te dando tempo e bondade para tu te arrepender. É uma luta diária, mas todo dia a gente identifica. Senhor, me ajuda a identificar aonde eu estou sendo moralista, aonde eu estou sendo criticona, aonde eu estou criticando, aonde eu estou julgando. Meu Deus, me ajuda. Gente, eu faço isso todo santo dia. Eu peço para Deus me ajudar nisso. Filho de Deus faz isso. Filho de Deus faz isso. Agora, para ti, que é um falso crente, que sabe, que é um hipócrita de carteirinha, um moralista de carteirinha, ou inclusive um incrédulo, um incrédulo realmente que vive na prática do pecado, enfim. Existe solução para ti? Claro que existe. Sempre vai existir. Existe Cristo e este crucificado. Cristo veio a este mundo morrer pelo meu e pelo teu pecado, que inclui desde o homossexualismo, como o de julgar e de criticar, de ser um fofoqueiro, de ser um criticão e julgar os outros. Não importa o pecado que seja, Cristo morreu por todos eles. Mas para isso a carta de Romanos, o justo viverá pela fé. Crê no poder de Deus que se revela no Evangelho. Porque no Evangelho o poder de Deus se revela. A justiça de Deus se revela. Para todo aquele que crê. Judeu ou grego. Gentil ou judeu. Não importa quem seja. Não importa o pecado que seja. Todo aquele que olhar para Cristo e crer naquilo que Ele fez. E se confiar e depender dEle. Da justiça dEle. Dos méritos dEle. Existe solução para ti. Tá bom, meus amores? Então, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. A gente se vê e até a próxima.